3, 1. Olá, estamos começando o podcast O Mundo em Uma Hora, em parceria da Causa Operária TV com a Rádio Causa Operária, seu podcast de todas as segundas às 3 da tarde para tratar do noticiário internacional comigo, Eduardo Vasco, e também com César Chenho. Vamos falar sobre o pacote, que é uma espécie de auxílio emergencial norte-americano que foi proposto pelo Congresso dos Estados Unidos e finalmente sancionado pelo presidente em retirada, Donald Trump, na noite desse domingo. O pacote ele prevê, na verdade, uma vez que já foi sancionado, uma injeção aí de 900 bilhões de dólares para as famílias norte-americanas, né? O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele havia criticado esse pacote, dizendo que era uma desgraça, dizendo basicamente que era uma esmola para os norte-americanos. Esse pacote, né, ele foi acordado entre democratas e republicanos no Congresso dos Estados Unidos. Então, tanto o partido do governo, né, do Donald Trump, que está saindo do governo, como a oposição democrata, concordaram em estabelecer esse valor aí de 900 bilhões de dólares para programas emergenciais aos afetados pelo coronavírus. O Donald Trump ele demorou alguns dias para sancionar esse pacote. Ele deu a entender, inclusive, que poderia não sancioná-lo, nem rejeitá-lo, poderia deixar aí a batata quente na mão do Joe Biden, o que seria uma coisa minimamente engraçada, uma vez que o Donald Trump ele já havia criticado o pacote, não apenas por ser uma desgraça, mas porque era uma ajuda ínfima aos norte-americanos. Ele havia proposto que, ao invés de 600 dólares por mês para as famílias, esse valor fosse aumentado pelo Congresso para 2.000 dólares por mês, fazendo com que os congressistas norte-americanos ficassem totalmente envergonhados, né? A Nancy Pelosi, a presidenta da Câmara dos Deputados, que é do Partido Democrata, ela reagiu afirmando que não teria problema, que isso daí seria discutido se o Donald Trump não sancionasse, mas logicamente que ela falou isso daí para marcar posição, né? Para não aparentar um recuo em sua posição demagógica de apoiar os trabalhadores norte-americanos. Lógico que a gente pode comparar isso daí, inclusive o número é simbólico, né? Tudo bem que são 600 dólares e não 600 reais, mas nos Estados Unidos o Congresso propôs 600 dólares de auxílio emergencial e aqui no Brasil 600 reais, o que a gente também já vem criticando há muito tempo por ser uma mixaria para a população. E o Donald Trump, em sua luta também, né, contra o Congresso norte-americano, desafiou os congressistas, todos direitistas, sejam eles do Partido Democrata ou do Partido Republicano, através de uma demagogia muito curiosa, né? Que no final das contas, se não fosse demagogia, estaria muito correto o Donald Trump, porque o aumento de 600 para 2.000 dólares, logicamente que ajudaria muito mais as famílias norte-americanas que estão passando por um perrengue muito grande com a crise do coronavírus. Então, ele, durante dias,
ele deixou a entender que não sancionaria o pacote caso o valor do auxílio emergencial não fosse aumentado, se colocando assim, né, como se ele fosse um protetor dos interesses dos trabalhadores norte-americanos contra o Congresso, que é controlado pelos capitalistas, que não quer dar nada mais do que uma esmola para os norte-americanos, né? Mas finalmente, na noite desse domingo, ele assinou o projeto, ele sancionou da maneira como o projeto já estava estabelecido, 900 bilhões de dólares no total, sendo 600 dólares mensais para as famílias norte-americanas. Ele afirmou o seguinte: estou sancionando esse texto para retomar o pagamento de auxílios para desempregados, interromper despejos, oferecer apoio para o pagamento de aluguéis, prover mais dinheiro para programa de proteção da folha de pagamento, colocar nossos trabalhadores das companhias aéreas de volta ao trabalho, adicionar muito mais dinheiro para a distribuição da vacina e muito mais coisas, né? O Donald Trump, mesmo tendo assinado esse pacote, não deixou de fazer essa demagogia aí com os trabalhadores norte-americanos. Mas realmente eu estava curioso do que poderia acontecer caso ele não sancionasse e deixasse isso daí para o Joe Biden, César. Porque o Biden foi apresentado, né, durante toda a campanha presidencial como um grande democrata, um grande progressista. O Donald Trump taxou ele de socialista, né? Falou que se com a vitória do Joe Biden o chavismo tomaria conta dos Estados Unidos, o bolivarianismo, e o próprio Joe Biden tentou passar uma impressão de progressista, tanto com alguns discursos em fábricas, né, a sindicalistas pelegos, como na sua retórica identitária e na composição do seu gabinete aí com mulheres negras, gays, homens negros também, né, com a própria Kamala Harris e vários de seus secretários, e o Joe Biden, assim, pousando de progressista, ficaria com essa batata quente na mão aí, sendo que ele não é um progressista, mas seria um desafio para ele. Se ele realmente é um progressista, por que não fazer como o Donald Trump propôs, de aumentar para $2.000 esses 600 dólares de auxílio emergencial para os norte-americanos? Eu gostaria muito que o Donald Trump não sancionasse esse projeto e deixasse para o Joe Biden para ver se ele realmente teria coragem de aumentar em mais de 3 vezes aí o valor do auxílio emergencial dos norte-americanos, o que afetaria, logicamente, os interesses dos capitalistas, dos banqueiros norte-americanos, que não pretendem dar nada mais do que uma esmola para os trabalhadores norte-americanos, e sim salvar os seus lucros aí diante de uma crise sem precedentes que a gente está vivendo nos Estados Unidos, com quase 350 mil mortos e a crise econômica estourando no principal país imperialista do mundo. O que você achou desse imbróglio, César? Então, né, como se disse, eu acho que a gente tem que ter em mente aí que isso daí é uma grande demagogia do Donald Trump, né? Só que a gente vê que ele é um pouco mais inteligente, por exemplo, do que a própria esquerda aqui no Brasil, fazendo uma comparação rápida, né? Porque a gente vê que ele se coloca em choque com a política neoliberal aí dos Estados Unidos, mesmo que seja um choque aparente, né? Ele não ia tentar passar esses 2.000 dólares de auxílio aí de maneira nenhuma, né? Mas ele faz isso pelo menos pelo menos ele fala, né, que desejaria fazer isso, né?
o que coloca em choque com o neoliberalismo aí que vem destruindo a população norte-americana nos últimos tempos e que é a principal causa aí para essa pandemia, né? Pela destruição da população no geral. Então, eu acho que ele já tá assim, já está se programando aí para voltar a ser presidente daqui a 4 anos, né? Ele já está fazendo política para as próximas eleições. Com certeza ele já prevê que o governo Biden vai ser um governo que vai cair a máscara rapidamente, né? O pessoal que acha que é um governo progressista, que é um governo que vai fazer alguma coisa pelos trabalhadores, vai perceber que isso é uma mentira gigantesca. Logo menos, né? O Biden, como a gente vem alertando aí, é um senhor da guerra nos Estados Unidos, né? Ele é um cara que ajudou a organizar aí a guerra do Iraque, do Afeganistão. Então, o Trump já está aí mostrando que para a população que ele é uma alternativa, né? Tentando se mostrar como uma alternativa aí para a população, né? Dos Estados Unidos. Apesar disso não ser uma verdade, né? Ser apenas uma falácia dele. O Biden, por sua vez, eu vi uma declaração dele, eu não lembro exatamente como que foi a declaração, mas ele falava que esse pacote ele tinha que passar agora, mas que eles poderiam rever isso daí no futuro, poderiam votar novamente aumentando o auxílio, alguma coisa nesse sentido. Simplesmente para tentar provar isso daí o mais logo possível e impedir uma crise muito grande antes mesmo dele assumir a presidência dos Estados Unidos, né? Que também não vai acontecer, né? Ele não vai votar em um aumento para $2.000, pelo menos para esse valor, que é um valor que seria assim muito bom. Eles não vão fazer isso porque isso daí contrariaria, iria ficar contrário a toda a política neoliberal que eles vêm tentando fazer nos últimos anos, que é de destruição da própria população para manter os monopólios capitalistas aí funcionando, né? Isso daí seria uma afronta muito grande ao regime político e colocaria em xeque muita coisa, né? Então, eu acho que no máximo uma revisãozinha aí de uns $25, alguma coisa assim, ele pode até fazer, mas também como demagogia, porque chegar a $2.000 eu acho que eles não vão fazer de forma alguma. Sobre o que você falou do Trump não sancionar, eu acho que era difícil ele não sancionar, porque apesar dele tentar fazer demagogia com a população, eu acho que ele seria muito bombardeado, né? Uma coisa que faria, que fez ele ficar com o pé atrás seria isso, né? Ele seria muito bombardeado porque vários veículos aí da imprensa burguesa já estavam falando que isso daí abriria uma crise muito grande, que a população passaria fome, a população começaria a morrer por falta de dinheiro e, no final das contas, iriam colocar isso daí como culpa do Trump, né? Sendo culpa dele. O fato dele não ter sancionado, eu acho que ele acabou ficando com medo de não sancionar e, por isso, acabou assinando ali o projeto, né? Mas, por isso, eu acho que eu não tinha essa possibilidade aí dele deixar de assinar. Mas, de qualquer forma, eles já jogam aí uma crise para o início do governo Biden, que é essa questão aí de poderia ter sido mais, mas vamos ver o que o Biden vai fazer, né? E como ele não vai fazer nada, a gente pode esperar uma crise bem grande aí. Só uma coisinha rápida, né? Para a gente lembrar como se deu uma demagogia grande do Trump também. A gente sabe que o Obamacare assim, é um sistema de saúde horrível, né? Não engloba praticamente ninguém nos Estados Unidos. E o próprio Trump já se colocou contrário várias vezes, dizendo que são gastos públicos, o sistema de saúde vai falir, nós não vamos ter dinheiro para o Estado, não sei o quê. Fazendo esse tipo de fala de ataque até mesmo ao Obamacare, que é um programa horrível, né? Que é muito fraco e que gasta muito pouco com a saúde da população. Então ele não está realmente preocupado em gastar dinheiro com a população, né? Nem isso ele tolerava. Imagina dar $2.000 para cada norte-americano aí em crise.
Vamos passar agora para o sul do continente, na América do Sul, aqui no norte da América do Sul, no Caribe, na Venezuela, que também está vivendo um período de transição, só que no caso de transição no poder legislativo, né? A Assembleia Nacional, desde 2015, estava controlada pela oposição e, devido à fraude que foi essa eleição de 2015, que a oposição ganhou maioria na casa, o poder eleitoral deixou nula as funções da Assembleia Nacional, desde então. No final agora desse ano, foram realizadas as eleições regulares para a Assembleia Nacional, elas são realizadas a cada 5 anos. Uma parte da oposição boicotou essas eleições, o que ajudou o chavismo a ganhar uma maioria absoluta e quase total da casa, com 91% dos assentos da nova composição da Assembleia Nacional. No próximo dia 5 agora, em janeiro, vai ser a tomada de posse dos novos deputados eleitos para a Assembleia Nacional, substituindo a Assembleia Nacional que estava fora da lei e dominada pelos golpistas. Mas o Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente da Venezuela, ele sendo, né, então presidente pro tempore do parlamento venezuelano, ele deu um jeito aí de manter a presidência fictícia da Assembleia Nacional, porque no último sábado o parlamento, a Assembleia Nacional, fez uma sessão virtual. É curioso, né, porque na verdade todas as sessões da Assembleia Nacional Venezuelana dominadas pela oposição são sessões virtuais, uma vez que essa Assembleia na verdade não existe segundo a lei. O próprio Juan Guaidó é um presidente virtual, né? Eles fizeram uma sessão aí por videoconferência, aprovando que o mandato dessa Assembleia Nacional seja prorrogado por mais um ano. Então, imagina se o Nicolás Maduro ele estabelecesse um decreto aprovando que a presidência dele se prorrogaria por mais um ano. Logicamente que ele já é chamado de ditador sanguinário, assassino, tudo mais, que quer se perpetuar no poder. Imagina se ele fizesse isso. Só que o Juan Guaidó e os golpistas da Assembleia Nacional fizeram isso daí para tentar manter o domínio da Assembleia Nacional por mais um ano, o que, logicamente, tudo que a Assembleia Nacional estava fazendo já era inconstitucional, e isso daí é ainda mais bizarro, né? Mas, de qualquer forma, mostra que uma parcela da oposição não está disposta a entregar pacificamente aí o controle fictício que ela tem do poder legislativo e, logicamente, não reconhecer a nova Assembleia Nacional dominada pelos chavistas na Venezuela. O que acontece agora é que o Juan Guaidó, tendo já perdido inclusive os créditos com o próprio imperialismo, ele tenta se manter nesse poder fictício aí, que agora é o de presidente da Assembleia Nacional, que não existe mais. É uma situação muito bizarra essa que acontece na Venezuela, César, mas que, de qualquer forma, exige aí uma ação, né, das forças chavistas venezuelanas para acabar com essa palhaçada e conceder o direito, né, ao mandato da nova Assembleia Nacional no próximo dia 5, que tem maioria esmagadora chavista eleita pela população venezuelana. O que eu acho mais incrível disso tudo é como a burguesia na Venezuela ela ainda insiste nessa cartada do Juan Guaidó, né? Isso daí mostra que eles não têm uma alternativa, né, para o Guaidó. Eles não encontraram ainda uma maneira de tentar acabar com o chavismo na Venezuela sem passar pelo Juan Guaidó, sem passar por esses golpistas da Assembleia Nacional que estão completamente desmoralizados no país, né?
seria mais ou menos a mesma coisa de que aqui no Brasil, sei lá, o Temer fosse presidente ainda através de decreto, de imposição, né? Assim, mas ainda por cima, se ele se dissesse presidente, né? O que é pior, porque ele nunca foi um presidente de fato, né? O Guaidó. Não, simplesmente ele se diz presidente e ele recebe algum apoio internacional do imperialismo e tudo mais para falar que não, que ele é o real presidente da Venezuela e tudo mais, né? A gente já discutiu isso daí em outras edições do programa, né? Como até mesmo a burguesia internacional que deu muito apoio para ele, hoje em dia fala não, que não tem muito o que fazer, que não sabe se a cartada dele contra a ditadura, né, entre aspas, da Venezuela é a mais correta e tudo mais, né? Por exemplo, no Globo, né, o jornal Globo publicou uma matéria dizendo que o Juan Guaidó prorrogou aí prorrogou o período que ele é presidente da Venezuela, né, presidente autoproclamado, mas que até mesmo o Brasil já considera rever seu posicionamento a partir do dia 5 de janeiro, que é quando a nova Assembleia Nacional toma posse, né? Ou seja, né, não tem, não, é uma jogada assim que é muito difícil de fazer, porque realmente a Assembleia Nacional ela toma posse e e, assim, o que eles vão fazer? Né? Eles vão continuar apoiando uma assembleia virtual, como você disse, que não tinha poder, de fato, nem quando era física, né? Quando ela tentava, quando ela ainda existia, né? Segundo a lei na Venezuela, né? Então, eu acho assim que já se esgotou essa cartada da burguesia, mas que ela ainda existe porque não tem muito o que fazer, né? Mas ela vai tentar fazer isso daí, burguesia de conjunto vai tentar fazer isso daí para desmoralizar o regime no país, né? Para desmoralizar aí o governo legítimo do Maduro, até que eles encontrem uma saída para isso daí e tentem derrubar o governo de outra forma, né? Mas parece que agora o Guaidó realmente assim já era, né? É, o que é bem ridículo, né? Porque o cara ele não larga o osso, né? Ele tenta ainda se mostrar como não, por favor, imperialismo, me dê mais uma chance porque eu consigo, mas você vê assim que não tem mais o que fazer e o cara tenta ainda tomar o poder na Venezuela. Bom, já temos quase 81 milhões aí de casos de coronavírus no mundo, com mais de 1.700.000 mortos. E diante disso, a burguesia vem implementando uma corrida, né, de competição aí para ver qual setor da indústria farmacêutica que chega primeiro aí para conseguir vender a sua vacina, produzir e vender sua vacina para lucrar e ganhar essa competição milionária, bilionária, né, da vacina contra o coronavírus. Mais de 40 países já iniciaram a vacinação contra o coronavírus. Os 27 países da União Europeia, Rússia, o Reino Unido, né, onde foi descoberta aí uma nova variante da doença. A Sérvia também começou a vacinação. A China está vacinando a sua população com as vacinas que foram desenvolvidas no próprio país, assim como a Rússia, né, que está utilizando a Sputnik 5. Alguns países da América Latina também estão utilizando a Sputnik 5, como é o caso da Argentina, que vai iniciar a sua vacinação na população amanhã, o Chile também, o México comprou, né, também a Sputnik 5, assim como a Venezuela. Cuba está desenvolvendo 4 vacinas contra o coronavírus
E a gente vê essa disputa, né? Por um lado, a gente tem os laboratórios capitalistas, como a vacina da Pfizer ou a vacina da Oxford, né, AstraZeneca. E, por outro, a gente tem laboratórios estatais, como é o caso da Gamaleya, que desenvolve o Sputnik, a Sputnik 5 da Rússia, né, uma herança aí da União Soviética, que só foi conseguir esse desenvolvimento científico, tecnológico, graças à Revolução Russa de 1917. Então, a gente tem essa situação aí no mundo, né? Vários países iniciando a vacinação sob pressão, né? Por um lado, da população, por outro lado, sob pressão das próprias condições econômicas que são impostas aos capitalistas, né? Para voltarem a ter minimamente uma taxa de recuperação de seus lucros, né? Agora, essa questão da vacinação também, do desenvolvimento das vacinas, a gente sempre tem um pé atrás, né? Fica com o pé atrás, porque como é uma corrida entre grandes monopólios capitalistas para ver quem consegue desenvolver primeiro a vacina para chegar na frente dos outros e ganhar muito mais lucros, né, com relação aos outros, a gente também entende que tudo que é feito às pressas para você conseguir um resultado que encha os seus bolsos tem os riscos, né? De não, e ainda mais os capitalistas que não estão nem um pouco interessados aí na saúde da população, senão nem mesmo existiriam os monopólios aí da indústria farmacêutica. Mas o fato é que vários países estão vacinando, inclusive a própria Hungria, né, já anunciou, a Hungria do Viktor Orbán, que é um ídolo aí da família Bolsonaro, né, um fascista húngaro, também anunciou que vai iniciar a vacinação. E o Brasil, de Jair Bolsonaro, de João Dória, de Baleia Rossi, está muito atrás de países muito menos desenvolvidos que nós, né? Como é o caso do Chile, como é o caso da Rússia, como é o caso de vários países, inclusive do Oriente Médio, Bahrein, Omã, Kuwait, Catar, né? E aqui no Brasil, a burguesia que não fez nada para combater o coronavírus com testes, com investimento na saúde, nem nada, também, na verdade, né, embora haja uma grande propaganda na imprensa, de fato não está nem aí para a saúde da população. Enquanto a Rússia iniciou a vacinação da sua população um mês atrás, o Brasil só vai iniciar daqui a mais de um mês, né, basicamente. Então, a gente vê essa disparidade toda. E, em vários países, a vacinação não é obrigatória como querem impor aqui no Brasil. César. Isso que você disse da vacinação não obrigatória nos países que já estão vacinando é uma coisa bem real, né? Por exemplo, eu vi uma matéria recentemente que na Itália o primeiro-ministro garantia para a população que a vacinação não seria obrigatória, né? Ela seria oferecida a toda a população, mas que não seria obrigatória. Isso em um país que assim, foi o primeiro foco do coronavírus, né? Um país que não fez praticamente nada contra o, a pandemia, mas que agora, pelo menos, né, vai oferecer vacina para toda a população e sem impor nada a ninguém, né? Já aqui no Brasil é justamente o contrário, né? Apesar de que aqui também os governos não fizeram nada para conter a pandemia, aqui o que se diz aí é que a vacina tem que ser obrigatória, né? Tem que pegar a pessoa e vacinar aí a todo custo mesmo a vacina, as vacinas que estão aqui
que vão ser oferecidas, não tendo aí comprovação, né, de vários testes, né, ou então, mesmo quando tem essa comprovação, você não tem a vacina, né, para vacinar todo mundo, né, porque a coisa engraçada, como é que você vai vacinar todas as pessoas, obrigatoriamente, se você não tem a vacina para distribuir pela população. Se você dá uma olhada nos países que já começaram a vacinar, são cerca de 40 países, a maioria esmagadora dos países vai utilizar a vacina da Pfizer. O que também é engraçado, porque, como você disse, né, os países que foram estados operários, né, a Rússia e a China, foram os dois países que primeiro anunciaram que fariam vacinas, né? Até então a gente não tinha noção nenhuma se teria vacina ou não, se a vacinação começaria no começo de 2021 ou não, se a gente já estaria discutindo vacinação no final de 2020 ou não. Foi a Rússia e a China apresentarem que teriam vacinas, né? Estariam fazendo as vacinas, que aí os monopólios correram para anunciar suas vacinas também, o que deixa a gente com o pé um pouco mais atrás em relação às vacinas dos monopólios, né? Por exemplo, a Pfizer aparece aí com uma grande eficácia, mas até o momento que a Rússia tinha anunciado que faria sua vacina, até então a Pfizer não tinha vacina nenhuma, né? De repente, assim, eles conseguiram uma vacina com mais eficácia e tudo mais, né? Isso daí mostra bem como funcionam os monopólios e, pelo que a gente sabe, faz a gente ficar com o pé atrás em relação a isso, né? Além das vacinas, seria importante aí a gente falar dos números, né, do coronavírus, né? Em relação, por exemplo, à Rússia e à China, né? A Rússia, ela tem os números de casos da Rússia são praticamente metade dos números de casos do Brasil. Ainda assim, eles são praticamente um quarto no número de mortes, para a gente ter uma noção de como o Brasil tem matado muito mais sua população para o coronavírus em relação à Rússia, por exemplo. Se comparar com a China, que é o país mais populoso do mundo, e a gente vê que apenas 4.634 pessoas morreram com o coronavírus, a situação do Brasil fica ainda pior, né? Porque nós sendo um país aí com, sei lá, 5, 6 vezes menos habitantes do que a China, matamos aí cerca de quase, sei lá, quase 70 vezes mais do que o país asiático aí, a nossa população, né? Ou seja, esses países que foram estados operários, eles têm um sistema de saúde muito melhor do que os países oprimidos como são o caso de Brasil e outros países como a Colômbia, por exemplo, que não passaram por essas revoluções que deram aí o poder para a classe operária, e até em relação a países como Estados Unidos, França, Itália, como a gente já disse, foi o primeiro grande foco aí da pandemia, que mataram bem mais gente, com menos população, e sendo um país muito, muito, muito mais desenvolvidos, né? Bom, a gente vai terminando aqui o nosso podcast, O Mundo em uma Hora. Queria agradecer ao César pela companhia aqui, agradecer a todo mundo que ouviu. Vocês podem ouvir quando quiserem aí, o podcast vai estar disponível na Causa Operária TV. Antes de terminar, queria deixar aqui os nossos sentimentos, né, pelo falecimento do companheiro Antônio Eduardo Alves de Oliveira, o Duda, que faleceu nesse último domingo. O companheiro apresentava alguns programas e era comentarista de alguns programas da Causa Operária TV, como o Resumo do Dia, Análise Sindical e Histórias da Repressão. Fica aqui os sentimentos da gente, da Rádio Causa Operária e da Causa Operária TV, e seguimos na luta.